Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto de Ciências Exatas, Departamento de Química. Cinética química, resolução de exercícios. Esse conteúdo foi gravado para a disciplina de Cinética Química, ministrada pelo professor João Paulo Otaide de Martins, no segundo semestre de 2020. Serão resolvidas 2 questões da lista de exercícios sobre catálise homogênea e heterogênea. Na questão 3.1, pede-se para se definir a taxa de recobrimento de uma superfície, a velocidade de adsorção, quimisorção e fisisorção e isoterma de adsorção. A taxa de recobrimento de uma superfície é dada em termos do número de sítios de adsorção ocupados em relação ao número de sítios disponíveis. A gente entende como sítio posições na superfície onde as moléculas podem se hospedar. A determinação desse número de sítios não é uma contagem pura e simplesmente, isso seria impraticável. Isso é feito com medidas de propriedades de estado. Por exemplo, a taxa de recobrimento é determinada a partir do volume do gás em um determinado tempo t, dividido pelo volume máximo que ocupa uma camada monomolecular. Esse volume, por sua vez, ele pode ser determinado a partir da diferença de pressão em relação a um gás que é injetado. Importante lembrar que esses volumes na definição de θ são os volumes que o gás livre ocupa e não o volume que o gás adsorvido ocupa quando ligado à superfície. Então aqui na letra B, a gente vai falar da velocidade de adsorção. Considerando o equilíbrio dinâmico, onde temos o adsorvato gasoso, representado pela letra A superfície, representada pela letra S, formando a superfície ocupada pela molécula de A que foi adsorvida, com uma constante de velocidade de adsorção Ka. A velocidade de adsorção ela é definida como a velocidade da variação da taxa de recobrimento dθ sobre dt, sobre um tempo, provocada pela adsorção. Ela é proporcional à pressão parcial de A, dado por P, e do número de sítios livres na superfície, dado por N, multiplicado por 1 menos θ, onde N é o número total de sítios. E aqui também tem a constante de adsorção sendo multiplicada. Então, essa é a definição da velocidade de adsorção. Agora a gente vai definir fisisorção e quimisorção. Na fisisorção, ocorre uma adsorção física. Há uma interação de Van der Waals entre o adsorvato e o adsorvente. As interações de Van der Waals são de longo alcance mais fracas, e a energia liberada quando uma partícula é adsorvida fisicamente é da mesma ordem de grandeza que a entalpia de condensação. Essa pequena variação de entalpia é insuficiente para romper as ligações químicas. Como você vê aqui, a identidade das moléculas é preservada, embora possa ocorrer alguma deformação pela presença da superfície. Na quimisorção, ocorre uma adsorção química. As moléculas ou os átomos unem-se à superfície do adsorvente por ligações químicas, que podem ser normalmente covalentes, e se acomodam em sítios que propiciam o número de coordenação máximo com o substrato. A entalpia da quimisorção é muito maior do que da fisisorção. A distância entre a superfície do adsorvente e o átomo mais próximo do adsorvato também é menor na quimisorção do que na fisisorção. Uma molécula quimicamente adsorvida pode ser decomposta em virtude das forças de valência dos átomos da superfície. Então elas se ligam e pode se separar, se transformar em outras moléculas. A existência de fragmentos moleculares adsorvidos responde
em parte pelo efeito catalítico das superfícies sólidas. Então, nessa última parte da questão, a gente vai definir uma isoterma de adsorção. A palavra isoterma vem do grego, onde iso significa igual e terma calor. Então, a gente define como uma isoterma de adsorção um gráfico que descreve a variação de um gás ou líquido absorvido por um dissolvente por pressão ou concentração a uma temperatura constante. Na adsorção, o gás livre e o gás adsorvido estão em equilíbrio dinâmico, e o grau de recobrimento θ da superfície que a gente definiu anteriormente depende da pressão do gás em equilíbrio. A variação de θ com a pressão a uma temperatura constante é uma isoterma de adsorção. Então aqui é uma representação de isotermas de adsorção para amônia em carvão ativado em diferentes temperaturas. Cada gráfico, cada linha dessa é uma adsorção, uma isoterma de adsorção. Passando aqui para o exercício 3.5, ele traz a seguinte questão. Um gás diatômico A2 é adsorvido na superfície de um sólido na forma de átomos de acordo com o equilíbrio dado abaixo. Considerando que o sistema segue o modelo de Langmuir, determine a equação da taxa de recobrimento da superfície θ. Tomando essa equação, onde A2 é um gás diatômico, temos uma adsorção com dissociação, porque o A2 ele adsorve na forma 2A. A equação da isoterma de Langmuir para um gás diatômico é exatamente a taxa de recobrimento da superfície, que é representada por θ. Então, ela é o produto entre alfa e a pressão elevado a 1 meio sobre 1 mais alfa multiplicado pela pressão elevado a 1 meio, onde alfa é a razão entre a constante de adsorção e a constante de desorção. Esse aqui é a resposta do exercício. Como há dissociação, a taxa ela é proporcional à pressão e à probabilidade de ambos os átomos, aqui os dois átomos do gás, de encontrarem os sítios. E tem as referências bibliográficas das imagens e dos textos, do conteúdo que foi consultado para resolver as questões. Obrigado.